Fala baixista, você está passando por aí. Na live de hoje eu falei sobre o Paul Chambers, Mr. PC, grande baixista, participou de várias gravações e as mais conhecidas, as mais famosas são as do quinteto do Miles, Cooking with Miles, Working with Miles Davis, tem 5 verbos com o Miles Davis, enfim. E ele participou de um dos discos mais importantes, que é o Kind of Blue, e ele gravou um dos grooves mais famosos do jazz, mais conhecidos, que é o groove de So What. Então hoje eu vou analisar um pouco desse groove, So What, e falar um pouco do Paul Chambers, beleza? Esse groove, So What, que é uma das músicas modais do disco Kind of Blue, é uma música daquelas, eu até já comentei sobre essa música quando eu estava falando sobre o Ron Carter, lembrando então que eu estou com essa série Hobby como um Baixista, que eu analiso ideias de alguns baixistas importantes para a história da música, para a história do jazz, principalmente baixistas acústicos. Já falei sobre o Ray Brown, Ron Carter, Niels Henning Ørsted Pedersen, Esperanza Spalding e Avishai Cohen. Todos estão aí no feed, todos foram lives, eu peguei dicas deles e tal. E hoje eu decidi falar sobre o Paul Chambers. Eu decidi não, joguei pra torcida porque eu não consegui decidir entre o Paul Chambers e o Jimmy Garrison. E o Paul Chambers teve um pouco mais de voto, então eu tô falando sobre o Paul Chambers hoje. Toda segunda eu vou fazer essa live às 16 horas no meu Instagram. E durante a semana eu continuo falando coisas sobre o baixista que eu falei na live. Então essa semana é o Paul Chambers. E eu estava falando que eu já falei sobre essa música, So What, quando eu estava falando sobre o Ron Carter. Porque o Ron Carter foi um dos caras que no livro dele sugeriu maneiras de se tocar nesse tipo de composição, nessas músicas modais, que é So What Impressions, também é uma do Coltrane, que também é um som modal com 2 acordes só. So What Impressions tem os 2 acordes, Ré menor e Mi bemol menor. Então ficam muitos compassos de um acorde só, é muito difícil criar uma linha, é muito desafiador criar uma linha interessante o tempo todo no baixo acústico. E o Paul Chambers foi quem gravou a So What, da primeira versão, a versão original do disco Kind of Blue. Ele é o baixista do disco Kind of Blue. Como eu disse antes, ele gravou muita coisa com o Miles, ele gravou com o Miles na década de 60, se não me engano, 50, 60, ele gravou tudo. Mas ele gravou muitas coisas com o Miles. Tem aquele disco que eu estava dizendo da Prestige, uma gravadora que chama Prestige, que o Miles gravou com o quinteto dele um monte de coisa. E o Paul Chambers era o baixista da gravação. E o Paul Chambers, além de muitas coisas, acho que a grande característica dele, muito marcante, inclusive se alguém já quiser falar alguma coisa, tiver alguma dúvida, fica à vontade sobre algum outro assunto. Eu decidi que eu vou falar sobre o groove de So What. Fala, Mariana. Decidi que eu vou falar sobre o groove de So What, que é um groove muito famoso, que foi gravado pelo Paul Chambers. E as outras coisas que eu acho muito importantes e muito interessantes do Paul Chambers é que ele era um baixista baita do improvisador. Ele tinha essa veia como improvisador muito... não sei se marcante é a palavra, mas era uma característica interessante dele, que ele era um bom improvisador. E eu acho que o grande lance, mais ainda que isso, é que ele era um bom improvisador com arco. Ele tocava muito bem com arco. Ele tocava arco francês, alemão. Nicarágua! Saludos de Nicarágua. Muito obrigado pela presença, Mariana. Muitas graças. Bandeirinha. Legal demais. Muito bem. Muito obrigado. E o Paul Chambers, ele usava muito arco, ele usava o arco alemão, a técnica alemã, que você segura por cima do arco, né? Isso também não tem um detalhe, mas o que eu acho que é mais impressionante, assim, no jazz é muito incomum, não vou dizer que é raro, mas é menos comum ter baixistas que improvisam com arco. Para o músico, para o meio erudito, tocar com arco é super normal. Mas eu acho que o que o Paul Chambers ainda tem de mais especial em relação, inclusive, aos eruditos, é que você não consegue marcar a arcada que você vai fazer num solo,
você não conseguiu definir antes. Eu quero dizer assim, alguém da música erudita está estudando uma peça super difícil, que tem umas arcadas difíceis, ele estuda a arcada, se prepara para fazer se o arco vai para cima, para baixo e tal. Ele estuda tudo isso. O Paul Chambers não tinha isso, porque ele improvisava com o arco. Então ele tinha esse grande diferencial, assim, que eu acho que foi incrível. Ele, até hoje, não se tem muitos baixistas que são ótimos improvisadores com arco. Então acho que esse é um grande diferencial que o Paul Chambers sempre teve. Ele improvisava muito bem com o arco. E aí isso me remete a uma outra coisa. Me perguntaram esses dias se é essencial tocar com arco. Se tocar com arco para música popular é um diferencial. A minha resposta foi essa, mas continua sendo, que não é assim, é super necessário saber tocar com arco. Mas se você conseguir tocar com arco, você vai ser convidado para outros trabalhos. Você vai ter esse diferencial que, aquele camarada ali toca baixo acústico, ele toca muito bem com arco. É legal, ele toca música popular e toca com arco também, é super legal. Então você vai ter esse plus. E o Paul Chambers é um cara que fazia muito disso, ele tem formação erudita, mas ele levava o arco para as gigs de jazz dele. Então isso é uma coisa muito legal, ele improvisava super com o arco. Então por mais que você não queira tocar com arco só pensando nesse diferencial, você pode tocar com arco porque é legal pra caramba. E se você ouvir as coisas do Paul Chambers, é super legal, bicho. E é muito difícil, não é fácil fazer o que ele fazia não, vai dar bastante trabalho. Então acho que esse é um outro ponto muito legal que o Paul Chambers tem na carreira, que ele é um grande improvisador e tocava muito bem com arco. E acho que mais ainda, antes de entrar no groove de So What, ele tinha uma articulação muito boa. Quando você escuta o Paul Chambers improvisando, parece instrumento de sopro tocando. Ele tem um lance de acentuar em certos lugares que deixa... Mr. PC é demais, não é, Fábio? Chegou a vez dele. Ele tem um lance de acentuar, o fraseado dele. Ele não toca tudo, por exemplo, numa frase de solo. Ele faz... Tô aqui fazendo uma frase meio aleatória. Ele articula, acentua em lugares que deixa a frase dele muito mais bonito e fica muito mais parecido com outros instrumentos. Então isso é um detalhe muito importante do Paul Chambers. Articular o seu fraseado vai fazer sua sonoridade ser melhor, vai fazer o seu solo soar melhor. Então se preocupar com a sua articulação, com acento, isso é uma dica que eu já roubaria do Paul Chambers agora. Tocar preocupado em alguma acentuação diferente ou ter como referência outros instrumentos. Isso também me remete a uma outra pergunta. Alguém na mesma semana de perguntas assim, alguém me perguntou sobre tirar solo de outros instrumentos. O que eu achava disso? Eu acho que é demais, eu acho que a gente tem que fazer muito isso. E eu tenho pra mim que o Paul Chambers fez muito isso. Ele tocou com Miles, tocou com Coltrane, tocou com Cannonball Adderley, tocou com todos esses caras, ouviu muitos desses caras. E com certeza ele aprendeu muito com eles esse lance de articulação, que é uma coisa que não seja comum do baixo acústico, mas é um instrumento muito pesado. E às vezes a gente deixa passar esse detalhe de articular diferente, de acentuar em alguns lugares, de fazer umas frases com mais legato. É uma coisa que a gente não pensa muito no baixo acústico, pelo menos deveria pensar mais, eu acho. E ele fazia muito isso. Todos os solos dele, todas as frases dele tinham uma articulação, tinha forte piano, era sempre uma coisa... É diferente de fazer poté de patá. A frase dele não era quadrada igual, tinha sempre essa articulação. Se você fizer isso no seu solo, um grande roubo, vai dar uma sonoridade melhor, vai soar melhor. É essa música do Miles, do disco Kind of Blue. So What marcou bastante, porque o Kind of Blue é um disco de música modal, marcou bastante por isso, assim, essa mudança no estilo. E So What é bem representativo para esse estilo, porque é essa história dessa música focada em dois acordes só. Fala, Mikael. Focada em dois acordes só.
focada nisso, é focada no modo dórico, né? A música é meio pensada em cima do modo dórico, e aí pra gente baixista tem esse grande desafio, que é tocar 16 compassos de um walking bass só em Ré menor, depois mais 8 em Mi bemol, mais 8 em Ré e depois mais 16, então você fica sempre tocando um pouco o acorde. Foi um grande desafio, imagino que pro PC, Mr. PC, na época, também deve ter sido, não sei se tão fácil assim, né? Assim, foi fácil porque o cara tocava muito, mas assim, eu digo, esse desafio ele teve, até ou fui ouvir muito da linha dele, ele faz bastante a mesma coisa, ele encontra umas soluções durante o groove, durante o walking, uma coisa mais groovada, ele faz alguma coisa desse tipo, sabe? Ele fica alguns compassos fazendo um groove, meio uma onda meio, não de funk, mas nesse sentido de que fica um groove mesmo, parado, repetindo várias vezes. Ele usou bastante dessa ferramenta lá. Mas o groove em si, eu acho muito legal. Isso é a resposta, né? O groove é esse. Tchan, tchan. Bam, bam. Tchan, tchan. Então é um groove muito legal, com uma articulação muito boa que ele faz. Tem um slidezinho aqui. E uma coisa que é muito legal, que dá pra sacar muito bem como ele articula bem as coisas, é nesse próprio groove, como ele coloca os acentos em lugares muito interessantes. Em vez de fazer sempre a mesma coisa que eu estava dizendo, ao invés de tocar tá, 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 com a mesma acentuação, ele faz patá, patá, paiá, patá, bom. Tchan, tchan. Então é interessante sacar isso no groove. O groove está inteiro em cima do Ré dórico. O groove, basicamente, as notas são Ré, Lá. Vou cantar tudo num tom só que eu não vou conseguir. Ré, Lá, Si, Dó. Ré, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Dó, Ré, Lá. Ré, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Dó, Ré, Mi, Lá, Pam, bom. Depois ele faz isso meio tom acima. Mi bemol, Si bemol, Dó, Ré bemol, Mi bemol, Fá, Ré bemol, Mi bemol, Si bemol. Fica muito bemol pra falar, né? Então o groove é isso. O groove do So What é isso. Eu acho que o mais importante para se pegar do Honduras, caramba, hoje eu tô internacional, hein, bicho? Honduras, Nicarágua, que legal. Olá, que tal? Eu não hablo espanhol, perdão. Me perdi. Que o Paul Chambers, eu acho que as coisas importantes do Paul Chambers, resumido no próprio So What, é você pensar nas articulações, você tocar com uma articulação interessante.
tocar com uma articulação. Uma sugestão, eu ouvi o Paul Chambers, para você entender isso que eu estou dizendo, eu ouvi bastante o Paul Chambers, mas ter bastante referência de instrumentos de sopro. Ouvir saxofone, trompete, para entender como eles articulam para improvisar e para fazer suas linhas de rock and bass. Outra coisa muito legal que o Paul Chambers tinha o beat, bicho, fazia todo mundo andar, assim, era massa. O Paul Chambers e o Joe Jones, filho de Joe Jones, era uma cozinha que tocou bastante tempo junto, muita coisa, e é sempre impressionante os dois tocando, é muito legal. E outra coisa do Paul Chambers é que ele tocava bastante com arco, e tocava muito bem com arco. Entrando rapidinho no Scott LaFaro, o Ivan, é demais, cara. Ah, outra coisa, o Paul Chambers e o Scott LaFaro usavam cordas de... Tô com a palavra em inglês, gut. De tripa, ó. Eles usavam corda de tripa. Então ele tem um timbre diferente. O Scott LaFaro também, diferente. Tem um timbre específico ali. Você vai ouvir mais e você vai se acostumando. Também uma das coisas que soma bastante para a sonoridade dele. Li a respeito até que ele não gostava de tocar com ampli. Então ele tocava, bicho, no microfone e corda de tripa. Então ele tem um som bem bonito, assim, um som diferente, assim, do... Diferente não é a palavra, falei de novo, mas um som bem bonito, assim, específico dele. Sobre o Paul Chambers, eu acho que é isso. O que eu quero finalizar dele é essa história de articular suas frases, tocar com uma articulação mais bonita, se preocupar com isso. Então dá até pra gente estudar coisas desse tipo. Estudar articulação no baixo acústico, levar isso em conta. Eu sei que é um instrumento duro, mas a gente tem que conseguir tocar com mais expressividade no baixo acústico. E eu acho que esse é o grande diferencial do Paul Chambers. Além de, claro, acompanhar muito bem. Não adianta nada também você articular muito bem na hora de improvisar, mas você não conseguir acompanhar ninguém, então também não adianta. Você tem que primeiro ser um baixista, lembrar disso. A gente é baixista, então tem que acompanhar bem. O que ele também fazia muito bem, tinha um baita som, beat em cima, afinado e tal. Mas aí ele tinha, além disso, improvisava muito bem com arco, articulando bonito, e enfim, e tudo isso. Beleza? Pessoal aí, até já. Abraço, boa semana para vocês.